Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. São 9 horas. Edição das 9 na Rádio Observador com o Rui Casanova. Começamos com o caso das escutas a António Costa. Apenas uma das 22 envolve o ex-primeiro-ministro e foram todas validadas pelo Supremo Tribunal de Justiça. Falamos de escutas no âmbito do processo Influencer. O Diário de Notícias avançou ontem que teria ocorrido uma alegada ocultação do TSIAP em relação à validação de 22 escutas telefónicas que envolvem António Costa junto do Supremo Tribunal de Justiça. Ora, o caso mereceu críticas por parte da defesa de António Costa, ex-primeiro-ministro, dos vários candidatos à presidência da República, do atual chefe de Estado e também de várias figuras da política nacional. Mas, Rui, a Procuradoria-Geral da República emitiu mais esclarecimentos sobre esta polémica após novas perguntas do Observador. Sim, a PGR explica que das 22 escutas que foram alvo de promoção do Ministério Público, 15 eram duplicadas, de outras já apresentadas, apenas 7 eram novas, sendo que dessas, 6 eram apenas tentativas de contacto, ou seja, chamadas que não chegaram a ser realizadas. Assim, existe apenas uma escuta, neste lote agora detectado, que terá sido considerada efetivamente relevante para a prova no processo e na qual António Costa será um dos intervenientes, sendo que, importa também sublinhar, o total de 22 escutas já tinha sido validadas no passado pelo Supremo Tribunal de Justiça, contrariamente ao que foi noticiado pelo Diário de Notícias. Como dissemos, o caso mereceu críticas por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República fala numa situação grave e que deve servir de lição. Marcelo Rebelo de Sousa questiona sobretudo se a lei foi ou não cumprida e diz que são precisos mais esclarecimentos sobre esta polémica. Naturalmente que haverá a oportunidade de perceber melhor o que se passou e, sobretudo, de retirar uma consequência para o futuro. E essa consequência é que, se passou não sendo cumprida a lei, não deve voltar a passar-se no futuro. Posição defendida por Marcelo Rebelo de Sousa ontem à noite em declarações aos jornalistas no final de uma visita oficial ao Estado do Mónaco. Este vai ser o tema do Explicador desta manhã, para ouvir depois das 11 na Rádio Observador, um debate com Nuno Matos, presidente da Associação Sindical de Juízes, Rogério Alves, advogado, e ainda Luís Rosa, redator principal do Observador. E Rui, mudamos agora de tema. Afinal, a Ordem dos Médicos vai aceitar que as grávidas de baixo risco sejam vigiadas por enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica. O bastonário Carlos Cortes tinha mostrado muitas dúvidas sobre esta medida defendida pelos enfermeiros, mas agora muda de posição e aceita. É o que informa o próprio bastonário da Ordem dos Médicos numa carta enviada à Ministra da Saúde, a que o Jornal Público teve acesso. De acordo com a Ordem dos Enfermeiros, esta medida pode ajudar a reduzir o número de grávidas que chegam às urgências dos hospitais com as gestações não vigiadas. Ainda assim, Carlos Cortes impõe condições para aceitar esta proposta. Sim, por exemplo, a existência de um médico de família no centro de saúde a quem o enfermeiro possa recorrer, em caso de necessidade, e que o acompanhamento da gravidez da mulher seja feito mediante normas de atuação validadas pelas duas ordens profissionais, dos médicos e dos enfermeiros. Ora, a carta enviada à Ministra da Saúde e divulgada hoje pelo Jornal Público é assinada por Carlos Cortes, mas foi previamente discutida com os colégios de especialidade de Medicina Geral e Familiar e de Ginecologia e Obstetrícia. O bastonário adianta também ao público que consensualizou esta questão com a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. O prazo para a entrega das manifestações de interesse pela privatização da TAP termina hoje. Segue-se a análise das candidaturas submetidas à par pública. Até ao momento foi confirmado o interesse formal da Air France KLM, da Lufthansa e também do International Airlines Group, dono da British Airways e da Iberia, até às 4h59 da tarde. Esta lista ainda pode aumentar, é o que está previsto no prazo legal para o envio por e-mail da declaração de interesse. Depois, a par pública, a empresa do Estado responsável por este processo, tem 20 dias até 12 de dezembro para elaborar um relatório que descreva os interessados e também para avaliar se estes cumprem ou não os requisitos do processo de privatização da TAP. Processo esse que prevê a alienação de até 44,9% do capital da empresa, mantendo 5% reservados aos trabalhadores.
Os líderes da União Europeia encontram-se hoje para discutir a proposta de paz dos Estados Unidos para a Ucrânia, isto numa altura em que Donald Trump aumenta a pressão para que Zelensky aceite o acordo. O presidente dos Estados Unidos dá menos de uma semana para a Ucrânia aprovar a proposta, dá até à próxima quinta-feira, dia de ação de graças nos Estados Unidos. Donald Trump ironiza e diz mesmo que se a Ucrânia não gostar do plano, então pode simplesmente continuar a lutar contra a Rússia. Perante tudo isto, o Volodymyr Zelensky fala num momento negro e difícil na história do país. Este é um dos momentos mais difíceis da nossa história. A Ucrânia está sob forte pressão e tem de fazer uma escolha muito difícil. É a perda da dignidade ou o risco de perder um parceiro-chave. Ou 28 linhas difíceis de aceitar, ou um inverno extremamente rigoroso. É o mais elevado risco de uma vida sem liberdade, sem dignidade, sem justiça. E eu, no dia 19 de maio de 2019, prometi fidelidade à Ucrânia. Eu, Volodymyr Zelensky, escolhido pelo povo ucraniano, tenho a obrigação de defender a soberania e a independência deste país. Volodymyr Zelensky, волею народа обраний президентом України. Volodymyr Zelensky, que reforça ainda que o interesse nacional da Ucrânia deve ser tido em consideração nestas negociações e adianta que vai continuar a dialogar com os Estados Unidos. Como dissemos, os líderes da União Europeia reúnem-se hoje para discutir este plano, esta proposta dos Estados Unidos. A reunião deve acontecer à margem da cimeira do G20, que decorre na África do Sul. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, junta-se às críticas já tecidas pela presidente da Comissão Europeia e reforça que a Ucrânia não pode ficar de fora. Uma posição elogiada por Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, o Presidente da República sublinha que nenhum plano de paz deve ser discutido sem a presença da Ucrânia na mesa de negociações. Muitos dirigentes europeus consideram que é inaceitável aquele plano. Verifico com alegria que a representante europeia, a alta representante, considera isso, que alguns políticos de vários países consideram isso. E com alegria por isto não podemos, primeiro, deixar cair a Ucrânia. Não podemos deixar transformar a Ucrânia, que foi invadida, em invasor. E não podemos, de repente, deitar fora aquilo que são posições defendidas durante 3 anos perante o povo ucraniano e perante o Estado ucraniano. Marcelo Rebelo de Sousa a comentar este plano de paz à margem da visita oficial ao Mónaco. A proposta dos Estados Unidos exclui a participação da Ucrânia e da União Europeia, contempla a cedência por parte de Kiev de territórios que Moscou ocupou e também a redução do número de efetivos nas Forças Armadas da Ucrânia. É um tema também em destaque a esta hora no site do Observador. O líder da claque do Benfica, Diabos Vermelhos, foi encontrado morto nas imediações do Estádio da Luz. A Polícia Judiciária já está a investigar, Rui. O alerta foi dado por um popular. Sérgio Caetano foi encontrado sem vida e com um tiro na cabeça dentro de uma viatura, com uma arma ao lado do corpo. Foi junto ao Estádio da Luz. As circunstâncias da morte ainda estão a ser apuradas. A Polícia Judiciária foi acionada. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, entretanto confirmada pelo Observador. Já mereceu reação por parte do Benfica. Em comunicado, o clube lamenta profundamente a morte de Sérgio Caetano. Os encarnados falam numa figura incontornável do universo benfiquista e enviam à família, amigos e também aos Diabos Vermelhos as mais sentidas condolências neste momento de profunda dor. É o que se pode ler neste comunicado divulgado pelo Benfica esta noite. Precisamente, o Benfica venceu o Atlético Clube Portugal por 2-0 no Estádio do Restelo e segue assim em frente na Taça de Portugal. Depois de uma primeira parte apagada, os golos surgiram no segundo tempo, marcaram Richard Rios e Pavlidis de penalti. Ora, José Mourinho não ficou nada satisfeito com a exibição dos encarnados e não poupou nas críticas à atitude dos jogadores em campo. A nossa primeira parte é pobre. E é pobre ao nível daquilo que mais me dói, que é quando tu és pobre ao nível da atitude. A atitude foi pobre, houve muito jogador que não foi sério, houve muito jogador que não encarou as coisas como devia encarar. José Mourinho, que volta a criticar a atitude dos jogadores do Benfica. Do lado do Atlético, o treinador Pedro de Oliveira mostrou-se satisfeito com a entrega da equipa e recorre a uma palavra. O orgulho, quem representou o Atlético no jogo de hoje, os 11, quem esteve fora, quem entrou, quem esteve nas bancadas, era importantíssimo deixar essa marca do que é a identidade e o ADN do Atlético
de sempre. O Benfica consegue apurar-se para os oitavos de final da Taça de Portugal. Hoje é vez de Sporting e Futebol Clube do Porto entrarem em campo. Também para a prova rainha do futebol português, o Sporting recebe o Marinhense às 6 da tarde em Alvalade. O Futebol Clube do Porto joga em casa com o Sintrense às 8h15 da noite. A festa da Taça para acompanhar aqui na Rádio Observador, emissão especial de desporto que arranca a partir das 5h35 e que se prolonga ao longo da noite. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.